Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prínzio e trago para você hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. Estamos fazendo resumos das porções semanais para ajudar você a fazer o seu estudo a cada semana, a cada porção, você ter aí um resumo, né, seguindo o nosso resumo, ou pegar essa ideia e fazer o teu próprio resumo, né, para percorrer o texto e anotar as frases que são aquelas que vão te dar uma ligação, um encadeamento da narrativa tratada naquela porção. Claro que existem sempre os níveis mais profundos, mas os níveis mais profundos você precisa se dedicar mais, você precisa, muitas vezes, não é o teu interesse. Então, se o teu interesse é apenas conhecer a história, o ensinamento que está vindo na linguagem que está escrita na Torá, fazer um resumo sempre ajuda, né? Você lembrar de toda a história, todo o encadeamento, que vem antes do que a época, a data, a genealogia. Então isso é importante você ter anotado, você fazer esse estudo, né, ou então seguir o nosso. Então vamos dar continuidade ao estudo, né, e vamos então abrir o coração para receber esses ensinamentos do Eterno. Estamos estudando o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. E já passamos pelo capítulo 20, aquele capítulo que nos traz as 10 palavras, 10 maravilhosas palavras, os 10 mandamentos, como é comumente conhecido. O Eterno dá essas palavras, dá esse ensinamento, e agora ele vai dizer ao povo, né? Ele vai dizer ao povo como o povo vai cumprir, o que vai acontecer se não cumprir, o que deve ser feito, porque os 10 mandamentos eles têm uma abrangência muito grande, né? Então as pessoas têm dúvidas, não roubar o quê? Só o dinheiro que está no bolso da outra pessoa? Não, é roubar uma ideia, roubar um projeto, roubar a casa, roubar o dinheiro, roubar os pertences, né? Em todos os níveis. Então agora, né, a partir dessa porção, até o fim do livro de Bamidbar, nós vamos ver detalhes, né, muitos detalhes de como aplicar as 10 maravilhosas palavras. Então o Eterno vai dar os exemplos, né, os exemplos bem variados, para que você não fale assim, não, mas isso eu acho que não é, isso eu acho que não se enquadra, isso eu acho que é só uma parte disso. Então, ele vai te dar vários exemplos, lógico, exemplos sempre daquela época, né, para você ter uma noção de como aplicar isso no teu dia a dia, né, nas tuas ações, na tua caminhada em Techuvá. Estamos então na 6ª porção desse livro Shemot, a 18ª porção de toda a Escritura, né? São 54 porções, nós estamos agora na 18ª, exatamente na 6ª porção do livro de Shemot. O livro de Shemot tem 11 porções, então estamos no meio dessa porção, exatamente no meio das porções do livro de Shemot. Porção Mishpatim, ela vai ser levada o seu estudo na semana que termina no Shabat do dia 22 de fevereiro, ou 24 de Shivat, né? Então essa porção ela vai do capítulo 21, verso 1 de Shemot, até o capítulo 24, verso 18. Né? Então nós temos aqui 118 versos, são muitos versos, né? Na última porção nós vimos que a porção era bastante reduzida, mas aqui a gente tem bastante versos que o Eterno vai nos trazer exatamente as regras a cumprir, regras de justiça, não a justiça do ser humano, mas a justiça do Eterno, a justiça que o Eterno não dá preferência a ninguém, a rico, a pobre, a bonito, a feio, não, a regra, né, como dizem por aí, a regra é bem clara, a regra é clara, né? Fez isso, acontece tal coisa. Então, essas regras elas são dadas, por exemplo, para o servo, né? Para a filha de uma pessoa, para quando alguém ataca o seu próximo. Então, nós vemos aqui
por exemplo, o caso do servo, né? Como é que muita gente não entende isso, tantos servos na Escritura, como é que é tratado isso, como é que o Eterno permitiu a existência de servo. O Eterno não permite nada, né, o Eterno aceita que o ser humano, né, que o ser humano tem a sua vontade de ter servo, por exemplo, e ele dá as regras a seguir. Pode ter? Pode. Né? Não é o que ele quer, mas pode. Você quer, o ser humano você quer, você vai ter. Mas tem que ter essas regras. A mesma coisa ele vai falar para reis lá na frente. Né? Vocês não devem ter reis, vocês devem ter juízes, mas se tiver rei, o rei tem que agir assim, assim, assim. Então, por exemplo, nessa época aqui, ele fala no servo hebreu. Por quê? Porque havia os hebreus e havia os israelitas, os Bnei Israel, os filhos de Israel, os descendentes de Jacob. Né? E havia os outros hebreus que foram lá para o Egito para fugir da fome. E aí muitos não tinham o que comer, não tinha mais dinheiro para pagar o alimento e se oferecia como um servo, se oferecia para trabalhar para alguém em troca da sua subsistência, né, da sua subsistência da sua família. Então, nesses casos, o servo é permitido, mas ele é permitido em algumas condições, não é assim aleatoriamente, né, não é assim de qualquer maneira. O servo trabalha durante 6 anos e no 7º ano ele é liberto, ele vai embora com toda a sua família, né, se ele tinha família, a família vai embora com ele, se ele conquistou a família ali tem outro tratamento, e ele vai embora sem dever nada, né? Se ele foi trabalhar lá para ganhar alimento, ele não vai dever nada. E, ao contrário, ele ainda vai receber pelos anos que ele trabalhou. Então, o servo, na Escritura, é muito diferente, né? Muito diferente do servo que serviu naquele sistema de escravidão que nós tivemos nos países durante a Idade Média, né? Então, e até quando havia guerras e povos eram escravizados pelos povos que venciam as guerras. Então não é esse tipo de escravidão, apesar do no hebraico ser a mesma palavra, a palavra que nós usamos na Escritura é servo. Né? Por quê? Porque não tem aquela conotação, ele não era tratado como um animal, ele comia da comida do seu senhor, ele vestia roupas adequadamente, ele apenas estava ali cumprindo um tempo em que ele se propôs a ser servo. Né? Então, é nessa leitura que o Eterno vai trazer para nós aqui toda essa explicação. A palavra mishpatim, então, ela engloba também outras regras. Né? Por exemplo, essas regras de justiça, mishpatim, são regras que vão permitir que a gente se relacione bem com o nosso próximo. Né? Não roubar, não assassinar, não mentir. Mas existem outras que são vinculadas ao primeiro mandamento, ou seja, reconhecer que Elohim, que Adonai é o nosso Elohim. Né? E nesses casos ele nos dá algumas regras que a gente não tem explicação para elas. A gente não diz, ele não diz, olha, faça isso por causa disso, disso, disso. Ele apenas ordena em nós e aceitamos, nós confiamos nele, nós obedecemos, que são chamados hukim, né? São regulamentos, são regras de justiça que a gente não tem uma explicação. Roubar a gente tem uma explicação, a gente sabe o que é, mas, por exemplo, não comer a carne do animal a menos que ele tenha o casco fendido e rumine. Por que isso? Nós não sabemos, nós podemos avaliar, mas não temos certeza do porquê que é isso. O Eterno diz, a gente obedece. Então esses são os hukim. Existem também os edutes, né? As datas marcadas pelo Eterno, as datas comemorativas marcadas pelo Eterno, estabelecidas pelo Eterno para que a gente utilize essas datas apenas para louvar ao Eterno. São datas especiais, datas que o Eterno vai nos dizer no próximo livro quais os dias que a gente deve guardar para ele, além do Shabat. Né? Além do Shabat, o Shabat é uma data que toda semana a gente deve guardar ao Eterno. Nessa porção ainda, o Eterno diz o que acontece quando alguém ferir um outro, né? Mas ferir com intenção, né? Quando alguém provocar um dano intencional, premeditado, ou seja, um assassinato, né?
um ferimento, ou provocar algum prejuízo, um sequestro, qualquer coisa que ele premeditar contra o seu próximo. Então, o Eterno nos traz aqui o que deve acontecer, o que vai acontecer com aquele que cometeu a infração. E aqui nós temos um trecho que muita gente interpreta errado, né, que é o tal do olho por olho, dente por dente, como se alguém feriu meu olho, eu vou lá e furo o olho dele também, né, o cara quebrou meu dente, eu vou lá e quebro o dente dele também. Então nós vamos ver no estudo da porção que não é esse o sentido da palavra tahat, né? A palavra tahat significa, ain significa olho embaixo de olho, ou seja, olho é igual a olho. Então você não deve ferir, por quê? Porque o outro tem direito às mesmas coisas que você. Se ele feriu, ele está ferindo algo que você tem como semelhante a ele. Então você não vai furar o olho dele porque ele machucou o teu olho, né? Não é essa a leitura que é feita muitas vezes, as religiões fazem essa leitura e não é isso que o Eterno está nos ensinando nessa porção. Aqui nós temos também as regras quando algum animal ferir o animal de um outro, de um vizinho, quando ferir um ser humano, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um animal e ele foge da sua cerca e fere alguém, né? Um boi, por exemplo, um boi brabo, né? Um boi brabo sai derrubando tudo que vê pela frente. Então tem situações em que aquele boi foi a primeira vez que aconteceu, ou é uma reincidência, ou seja, a pessoa sabia que aquele boi era bravo, que aquele boi costumava fugir, não tomou nenhuma providência. Então, todos esses ensinamentos são trazidos na Escritura, e lógico que a gente deve trazer para o nosso dia de hoje. Hoje eu não tenho um boi dentro de casa, faz muito tempo que eu não vejo um boi pela frente, né? Mas você tem as coisas que estão sob a tua guarda, que podem prejudicar o teu próximo, que podem prejudicar o teu vizinho, um som alto, alguma coisa que pode prejudicar o teu vizinho, e você, então, tem que tomar esse cuidado, tem que tomar essa providência, né? Então você não deve permitir que isso aconteça no teu dia a dia. Nós temos também as regras quando alguém é pego em um flagra assaltando uma casa de um outro, né? Então uma pessoa entra na casa do outro e vai lá e rouba as coisas do outro. Se o outro flagrá-lo e numa luta corporal ferir de morte o meliante, ele não recebe nenhuma penalidade, ele não cometeu nenhuma transgressão. Mas se o meliante fugiu, saiu, se engalfinhou lá, brigou, e ele conseguiu sair correndo, se for atrás, aí já é um caso de assassinato, ou seja, você já passou por aquele momento desagradável, né? Já passou isso, já acabou, né? Você teve o seu prejuízo, você teve a sua família ameaçada, tudo bem, né? Você vai ter que esfriar a cabeça com isso, buscar as providências legais para isso, mas você não pode sair atrás de um meliante desse. Por quê? Porque isso caracteriza o assassinato. O assassinato é uma premeditação, né? O cara te assaltou, você está nervoso, briga com ele, mata ele. Isso não é assassinato, isso foi uma consequência daquele momento. Mas se há uma oportunidade dele fugir, você não ter que ir atrás, né? Se você for, isso constitui um assassinato. Então aqui o Eterno traz todos esses detalhes aqui para que a gente não tenha dúvidas na hora que for praticar esses ensinamentos, na hora que a gente for praticar as 10 palavras. Então todos esses mishpatim são justamente para a gente aplicar, né, para a gente, seria um adendo, né, aos 10 mandamentos. O que vai acontecer, né, o que é um assassinato, o que caracteriza um assassinato. Também são ditas as regras para indenização, né, quando há um julgamento. Então foi declarado um culpado, ele deve indenizar, né, a vítima no caso de um roubo, no caso de algum prejuízo, algum dano
a propriedade daquele próximo. Então, quando a gente fala em amar o próximo como a si mesmo, né, com essa regra diz que você deve ter responsabilidade sobre o teu próximo, você é um guardador do teu próximo. Né? Essa é a resposta à pergunta de Caim, você é um guardador do teu próximo. Então, se você prejudicou, você tem que ser julgado e você deve proceder a uma indenização. Você não deve simplesmente eu causei um dano, tá, tudo bem, fui julgado, e aí fica por isso mesmo. Não é assim, né? Não é assim que as coisas acontecem. O Eterno ensina muito bem o que deve acontecer em cada caso. O Eterno traz também a situação do respeito à mulher, do respeito à filha do próximo, do respeito que muita gente não percebe dentro da Escritura, acha que a Escritura é machista, é misógina, mas não é nada disso, né? A mulher sempre foi respeitada na Escritura, a todo momento o Eterno nos traz, né, nos traz ensinamentos a respeito do que a gente deve, né, de como a gente, ser humano masculino, deve respeitar a mulher. Então aqui ele traz a situação em que um homem seduz uma virgem, uma jovem virgem. Naquela época as mulheres casavam jovens ainda, 16, 17, 18 anos, né, casavam jovem e virgem, porque o casamento representava o ato sexual. No momento que o homem tivesse uma relação sexual com a mulher, ele estaria casado com ela, e deveria sustentar, deveria dar roupa, deveria dar alimentação, deveria todos os atributos do marido para aquela mulher, constituir família, tudo isso. Né? Então, quando acontecia isso com uma jovem virgem, que ela não havia um relacionamento, simplesmente foi um ato agressivo, né? Então aqui se traz todas as regras que deveriam ser cumpridas com relação a esse homem, com relação a essa situação. E o Eterno é contrário à idolatria. Nós vemos lá nos mandamentos, nós vimos que ele é contrário à idolatria. Ele é contrário também a que as pessoas assumam que outros possam dominar sobre o tempo, que outros possam dominar, né, com magias, com feitiçarias, dominar sobre os outros. Então, ele abomina isso, então ele dá regras para situações em que se constate feitiçaria, né? Então isso foi muito mal interpretado durante a história, né? As religiões abusaram dessas regras, taxavam qualquer um que não concordasse com as ideias deles, taxavam de feiticeiro e julgavam de forma incorreta e procediam a atrocidades que ficaram marcadas na história, né? Então isso é aqui trazido para que a gente entenda, para que a gente perceba o que está se tratando. Nós temos que ler a Escritura, entender a Escritura para agir conforme os ensinamentos da Escritura. Também a abominação da prática sexual com animais, né? São espécies diferentes, não pode haver cruzamento de animal de uma raça com outra, nem do homem com outros animais, são espécies diferentes. Isso é uma abominação para o Eterno. Também a idolatria, né? Colocar outros seres, outros deuses, qualquer outro símbolo à frente do Eterno, né? Como diz o segundo mandamento, não terás outros deuses à minha presença, na minha frente. Né? Então não podemos fazer isso. Essas regras estão sempre presentes. E uma regra que o Eterno vai falar daqui até o final do discurso de Moshe, no livro de Devarim, é não enganar, não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva. O estrangeiro é todo aquele, né, que não tem confiança no Eterno, que não segue o Eterno, que não aceita a palavra do Eterno. Esse é um estrangeiro. Lembra lá quando houve a divisão, né, a divisão das nações, lá na época de Nimrod, houve a divisão das nações, a divisão das línguas, e uma tribo, né, os descendentes daquela tribo, os descendentes de Éver, eles aceitaram o Eterno. Todos os outros são estrangeiros, ou seja, aceitam outros deuses, seguem outros deuses. Então, esses
são aqueles que precisam, em determinado momento, vão descobrir, vão voltar ao Eterno. Então é isso que o Eterno espera, que cada um, em determinado momento, faça o seu techuvá, faça o seu retorno ao caminho do Eterno. E aí deixa de ser um estrangeiro, passa a ser um filho um Bnei Israel, no caso, né? Então todos os que não concordam com as orientações do Eterno têm que ser tratados de forma correta, porque eles também foram criados pelo Eterno. Eles simplesmente estão seguindo um pensamento errado, uma regra errada, mas em um determinado momento eles podem vir a caminhar no caminho do Eterno. Então não se pode oprimi-los. Por quê? Porque precisa ser dada essa chance a eles de retornarem. O órfão é aquele que não tem uma orientação, que não tem alguém que possa indicar qual caminho a seguir, aquele que está perdido, né? Então ele precisa também ser bem tratado, ele precisa ser orientado, ele precisa receber as instruções. E a viúva é aquela que não tem amparo nenhum. Naquela época a viúva não tinha nem condições de subsistência. Se ela não tivesse um filho homem, ela estaria perdida. Então todos devemos cuidar, cuidar para que essa pessoa tenha o respaldo necessário para garantir a sua vida, para garantir a integridade da sua vida, para garantir o seu alimento, o seu vestuário, a sua moradia. Tudo isso deve ser garantido. O Eterno fala isso, repete isso várias vezes, é um mantra aqui, para quem gosta da palavra mantra, isso que vai repetindo, até isso ficar gravado na nossa mente, ficar gravado no nosso pensamento. Também existem regras aqui de quando se faz um empréstimo ao pobre, aquele que não tem condições de sobreviver, pede um dinheiro emprestado, pede uma ferramenta, pede alguma coisa, e muitas vezes dá em garantia aquilo que ele usa para trabalhar. Por exemplo, vamos pegar um caso de um pedreiro, Você empresta o dinheiro para ele, para garantir que ele te paga, você segura lá a colher de pedreiro dele, e aí ele não vai conseguir trabalhar para te pagar, porque a ferramenta que ele usa, que ele vai garantir o recebimento de algum dinheiro para pagar a dívida, você restringiu, você não pode fazer isso. Então, tem várias regras que o Eterno nos diz aqui que a gente deve seguir. Também nós não podemos nunca amaldiçoar o Eterno. Então essa é uma sequência do terceiro mandamento, não carregar o nome do Eterno para a falsidade. Então não devemos amaldiçoar, não devemos carregar o nome do Eterno para a falsidade em nenhum momento. E o Eterno é claro em dizer, ele diz várias vezes, o primogênito de todo ser humano, de todo animal é dele. Então o primogênito é oferecido a ele. Por isso que as regras de primogênito, de herança, são diferentes, como nós já salientamos em outro momento. Essa regra é clara por quê? Porque todo aquele primogênito é separado para o Eterno. Então deve ser feito isso, deve ser garantido isso, não se deve atrasar essa oferta. Então você vê no caso de Yeshua, por exemplo, quando ele nasce, ele é oferecido ao Eterno como primogênito e é feito, os pais vão lá a Jerusalém oferecer 2 pombinhos, porque eles eram pobres, vão oferecer 2 pombinhos cumprindo esse mandamento do Eterno. Então não se pode deixar isso para depois, não se pode deixar isso para um outro momento, tem que ser feito no momento certo. O Eterno vai dizer todos esses momentos, nós vamos ver nas próximas porções, nos próximos livros, nós vamos ver todos esses detalhes vão ser trazidos, vão ser repetidos para que a gente grave todos eles. Também o Eterno diz para não comer carne despedaçada, um animal que foi agredido por outro, que foi algum animal que foi comido pelo outro e você acha aquele pedaço de carne, aquela carcaça,
e leva e come aquela carcaça. Hoje é muito difícil isso, mas naquela época existia esse tipo de acontecimento, né? Um animal feroz feria lá um bezerro ou uma ovelha e alguém ia lá, aproveitava aquela carne ainda e comia. Então não deve ser feito isso, né? Então o Eterno traz todos esses detalhes. Também não espalhar boatos, não cometer perjúrio, ou seja, não levantar com o teu próximo um testemunho falso, né? Então nós vemos aqui um detalhamento disso. Não é só falar uma mentira, mas é espalhar um boato. Você recebe um WhatsApp, aí, uma mensagem pela mídia, aí, qualquer uma delas, uma mensagem que é um boato, que é uma mentira, que é a palavra que dá moda, fake news, né, que é uma mentira que o Eterno já falava, essa falsidade lá atrás, né, as pessoas acabam recebendo, acham engraçado e passa para frente. Então isso aí não é um espalhar boato, isso não deve acontecer. Não mentir, né, a mentira é terrível, é abominável, ela tem que ser abominada, retirada da nossa vida. Ela traz muitos prejuízos. Nós vimos isso no livro de Bereshit, né, quando houve mentira, os problemas que elas acarretaram, né? Não seguir a multidão no seu erro, não é porque todo mundo faz de um jeito que aquele jeito é o correto, não é porque todo mundo mudou o Shabat para domingo que isso é correto, né? Então a gente tem que entender, buscar conhecer a verdade e ela te liberta, né? Quando você conhece a verdade, ela te liberta. E a opinião popular muitas vezes está enganada, então muita gente espalha boato simplesmente porque lá meia dúzia está falando que aquilo é verdade, então deve ser verdade. Não é assim. Na verdade, não é o fato de muitos acreditarem numa palhaçada, numa besteira, numa idiotice, que aquilo é verdade, passa a ser verdade, você deve, né, você deve aceitar aquilo e dar o teu testemunho falso daquilo. Então, não se deve favorecer nem o pobre nem o rico. No julgamento, você deve seguir a justiça, né? Se o pobre fez errado, você não vai favorecê-lo só porque ele é pobre. Se o rico fez errado, você não vai favorecê-lo só porque ele é rico. Não vai poder aceitar suborno, né? Você não deve aceitar suborno. Devolver o animal perdido ao seu dono. Então você, naquela época, tinha lá tá passando num caminho, vê um animal que é do outro vizinho, você leva o animal para ele, fugiu do seu cercado. Hoje, né, você não vai estar na rua e ver o boi do seu vizinho, mas você pode achar, por exemplo, algum pertence dele, um telefone, né, o telefone de celular caiu do bolso dele, você não vai pegar para você vai lá e devolve para aquele seu dono, procura buscar quem é o dono e devolve para aquele seu dono, aliviar a carga do animal que pertence a quem te odeia, né? Ou a quem se odeia. Você odeia alguém, você vê um animal dele carregando uma carga muito pesada, você ri e fala assim, é bom que morra mesmo, porque aí ele vai ter prejuízo. Mas não, você alivia a carga e paga o mal com o bem. É esse o ensinamento que a Torá nos traz, né? Pagar o mal com o bem, né? É assim que a gente deve agir. Então você percebe alguma coisa que é de alguém que você não gosta, que você odeia, que é teu inimigo, né? A palavra odiar e a palavra inimigo é a mesma, né? Então, aquele que você odeia ou aquele que te odeia é o teu inimigo. Então, aquele que te odeia, você verifica alguma coisa que é dele, aí, em vez de você aproveitar para que ele seja prejudicado, você faz ao contrário, você leva para ele, seja lá o que for, né? Seja lá o que for, você alivia a carga dele, você alivia a carga desse animal, você leva ao seu inimigo aquilo, né? Aquilo que pertence a ele. Isso muitas vezes vai até fazer com que essa inimizade termine. Às vezes as pessoas são inimigas, não sabem nem porquê. Alguma coisa aconteceu lá no passado, uma palavra errada, uma mentira, um perjúrio, né? E criou um problema sério, as pessoas se tornam inimigas, não sabem nem porquê. E muitas vezes um ato desse faz com que tudo volte às pazes, tudo volte à tranquilidade que era antigamente.
não negar justiça ao pobre, afastar-se da fraude, não causar a morte do inocente, né? Derramar o sangue do inocente é abominável. Morra e não faça. Idolatria, né? Idolatria, incesto e derramar sangue inocente são, né, são transgressões que o Eterno abomina. Né? Morra e não faça, como a Torá ensina. Né? Morra e não cometa nenhum dessas transgressões. Não aceite o suborno, não oprima o estrangeiro. Olha, nós já falamos do estrangeiro aqui, o Eterno novamente repete, não oprimir o estrangeiro, não aceitar suborno, né? Porque aquele que aceita o suborno, ele alimenta, né? Ele alimenta esse sistema de Nimrod, né? Onde o suborno faz com que as prioridades de todo mundo sejam danificadas. Né? Então, aquele que aceita o suborno, ele prejudica alguém que estaria fazendo a coisa corretamente. Então, aceita o suborno para proteger uma pessoa de posse, aceita o suborno para promulgar uma lei dentro de uma região administrativa, por exemplo. Então, o suborno, ele é ruim até os dias de hoje. Né? A gente ouve muito isso, a gente ouve nos noticiários tanta gente que aceita o suborno ou que faz o suborno, que pratica o suborno, que oferece o suborno, né? Porque não é só o que recebe, mas é também aquele que oferece o suborno. Então não aceite o suborno, não aceite de jeito nenhum, haja corretamente, haja de acordo com a justiça do Eterno. Permita o descanso da terra, ou seja, a cada 6 anos, o 7º ano, a terra tem que descansar para que ela se recomponha, para que a produção no próximo ano, né, nos próximos anos, seja perfeita, seja boa, seja saudável. Né? Não cometa idolatria. Né? Você, além do descanso da terra, lógico, o descanso individual, o descanso de cada um de nós, que deve ser no Shabat. Né? O Shabat é o dia do descanso. O dia que o Eterno diz que fez tudo, né? Fez os céus, a terra e os mares e tudo que há neles, e naquele dia ele descansou. Então, não cometa idolatria, não mude esse dia para qualquer outro dia que te digam. Guarde os moedim do Eterno, guardem as datas festivas do Eterno. Né? São 8 datas, o Shabat e mais 7 datas que você deve guardar no momento certo, na data certa. Ofereça as primícias ao Eterno. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe. Então, não cozinhar o cabrito no leite da mãe. Isso aqui deu margem para muitas interpretações. Né? Não mistura leite com carne. Nós não vamos discutir agora, mas você vai ouvir lá no estudo da porção, vai ter um detalhamento sobre o que quer dizer isso, né? Por que disso. Isso é um ruquinho, a gente não sabe exatamente por quê, mas o Eterno nos dá essa orientação. Prestar atenção à voz do Eterno, afastar-se da idolatria. O que é isso? O que é prestar atenção à voz do Eterno? É ouvir e praticar os ensinamentos do Eterno. Né? Afastar-se da idolatria, de todo aquele que diz o contrário, todo aquele que diz, olha, isso aí não vale mais, isso aí já mudou, isso aí agora é diferente, né? Essas palavras já não têm mais tanto significado, o mundo mudou, o Eterno evoluiu. Não existe isso, né? A voz do Eterno é a mesma, não pode ser alterada. Né? As bênçãos ao Eterno, do Eterno a quem o serve. Então, aquele que presta atenção na voz do Eterno recebe as suas bênçãos, recebe todas as bênçãos que aquele que serve ao Eterno, aquele que ouve a voz do Eterno, porque o que quer servir ao Eterno? Né? Quem serve ao Eterno é aquele que pratica os seus ensinamentos, aquele que guarda os ensinamentos e pratica os ensinamentos. Então esse vai ser abençoado pelo Eterno, vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter shalom. Né? Os 7 itens de shalom: paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Então aquele que serve ao Eterno vai ter toda a shalom que só vem do Eterno. Só Ele pode nos dar isso. Então afaste-se da idolatria, afaste-se de ensinamentos contrários à palavra do Eterno.
né? E aí, depois que o Eterno diz tudo isso a Moshe, ele manda o Moshe subir, né? Subir ao monte com 70 líderes. Então, Moshe desce, fala todas as regras para o povo que levanta um altar com 12 pedras, e aí, né, o povo diz, né, o povo ouviu tudo aquilo e diz: tudo que o Eterno falou, faremos e ouviremos, ou seja, nós vamos fazer isso, nós vamos cumprir tudo isso que o Eterno falou, mas a gente vai ver que logo depois eles vão estar transgredindo, vão transgredir todos os ensinamentos, muitas vezes vão transgredir os ensinamentos, até os dias de hoje, né? Muita gente diz que segue o Eterno, que faz o que o Eterno diz, mas na verdade, né, faz diferente. E o Eterno manda Moshe subir ao monte, e aí Moshe sobe e vai ficar lá no monte 40 dias e 40 noites, ouvindo as instruções do Eterno, ouvindo as próximas instruções que nós veremos nos próximos estudos, nos próximos resumos, nós traremos essas outras ordens do Eterno, né? Por exemplo, os itens da terumá, a contribuição espontânea, a contribuição de coração para a construção do Mishkan, e também as 2 tábuas com as 10 maravilhosas palavras do Eterno, né? Então, nós vamos ver nos próximos estudos. Nos próximos estudos a gente vai acompanhar, né? A gente vai acompanhar todo esse ensinamento, e eu quero convidar você, então, para amanhã a gente se reunir aqui no Kabbalah Shabbat para ouvir, mais um estudo da porção Bereshit. Nós ainda temos 2 porções, né, 2 porções do livro de Bereshit para estudar, né, uma nesta semana, uma na próxima semana, se o Eterno permitir. Na próxima semana eu trarei a porção final do livro de Bereshit, a porção Vayarri, uma porção maravilhosa, como todas as outras 53, uma porção maravilhosa com muitos ensinamentos. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde.